Shalom, graça e paz, que alegria ter você aqui com a gente no Deus Tem o Melhor. Que esse ano de 2026 seja próspero para todos nós e, como sempre, teremos uma programação muito especial. Teremos o nosso devocional para iniciar bem a semana e alinhar o nosso coração a Deus. Vamos falar também sobre o filme The Chosen, que tem alcançado tantas pessoas de uma forma diferente. E, claro, a administração da palavra. Fica com a gente porque Deus sempre tem algo para falar conosco. E o programa de hoje foi preparado com muito carinho, especialmente para você. O novo app da Renovada chegou e vai ajudar você a estar mais próximo de Deus. Mais moderno, mais intuitivo, com mais recursos e principalmente muito mais fácil. Toda a agenda da igreja de maneira fácil e rápida para todos ficarem por dentro dos eventos e compromissos. Tela de conteúdos totalmente tecnológica. A Bíblia Sagrada completa, pedidos de oração onde a pessoa pode se identificar ou não, caso queira que entre em contato com ela. Tela de estudos bíblicos onde você pode ler todos os materiais da nossa igreja. Um quiz bíblico para os usuários se entreterem e aprenderem mais da palavra. Além de tela para contribuição pelo Pix e cartão, com um diferencial único. Somos o único aplicativo no Brasil que fornece 100% de cashback até R$250 por transação. Ou seja, toda transação feita pelo app Renovada, o contribuinte recebe o valor instantaneamente de volta pelo Vale Bônus, sem custo adicional nenhum para a igreja, ela recebe a contribuição normalmente. Baixe agora mesmo o aplicativo da nossa igreja e esteja ainda mais conectado com a palavra e com a nossa comunidade. Se eu te dissesse que alguns minutos podem mudar completamente o seu dia, você acreditaria? Porque a verdade é que no meio da correria, todo mundo tem um momento em que o coração pede um pouco de paz. Deus tem usado as ministrações semanais da Apóstola Daisy como um toque do céu na vida de muita gente. Se hoje você sente que precisa de clareza, ou simplesmente ouvir o Senhor mais de perto, pegue seu celular e aponte para o QR Code que está aparecendo na tela. Deus quer falar com você. Ministrações semanais com a Apóstola Daisy. Ouça no Spotify. Muito bom dia, Rio Branco, tudo bem com você? A gente começa mais um ano com Deus Tem o Melhor do jeito certo, ouvindo a palavra de Deus. O devocional é esse tempo em que a gente para tudo que está ao redor e deixa Deus falar com a gente, independente de como esteja a sua semana. Deus sempre tem algo para nos ensinar, orientar e ajustar dentro de nós para esse ano especial. Então presta atenção, porque a palavra sempre vem com propósito. Vamos juntos para o nosso devocional. Shalom, graça e paz. Nesse dia eu quero compartilhar com você uma palavra que está no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 31, quando o Senhor nos diz assim: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para se andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Amém. Esse é um texto muito poderoso, é um texto onde o Senhor, Ele intercede, Ele ora pela vida desse homem que nós conhecemos como sendo Pedro. E aqui nesse texto, Jesus está alertando Pedro de que coisas terríveis iriam acontecer, de que coisas que Pedro provavelmente não estava tão acostumado aconteceriam e que ele precisava se fortalecer no Senhor para passar por essas coisas.
algo me chama a atenção nesse texto, que é o fato de que Jesus adverte Pedro, provavelmente porque Pedro, ele estava muito seguro de si, demasiadamente seguro de si. É tanto a prova disso é que nós vemos em outro texto ele dizer: Senhor, eu estou disposto a ir contigo até a morte, eu estou disposto a ir contigo aonde for. E Jesus, ele adverte Pedro. Jesus não disse: olha, Pedro, as coisas não são bem assim. Jesus adverte ele dizendo: Satanás pediu para vos cirandar. Esse plural, vos, é quem? Todos os discípulos daquele tempo, amém? Os outros discípulos que andavam com Jesus, mas especialmente a Pedro, ele se refere dizendo: mas tu, eu orei por ti, e tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Esse é o chamado do Senhor para as nossas vidas, queridos. E olhando para o contexto bíblico, para toda a Bíblia, nós vemos outros homens que também foram cirandados, que também passaram pela peneira, como é Abraão, que depois que Deus lhe dá a promessa, que essa promessa se concretiza, Deus pede o fruto da promessa, que foi Isaque. Abraão enfrentou a dor de ter que entregar o seu único filho, mas ele foi aprovado, amém? Isaque, lá no livro de Gênesis capítulo 26, ele pôs no coração dele ir para o Egito, porque a terra passava por um grave período de seca, mas Deus disse: não, fica nessa terra. E porque ele ficou, Deus o abençoou. Outro exemplo bíblico de homem do Antigo Testamento que passou por essa peneira de Satanás foi Elias. Lá no capítulo 19 de 1 Reis, a palavra nos conta que no capítulo 18 Elias enfrentou os profetas de Baal e de Aserá, e Elias prevaleceu sobre esses profetas que eram falsos, que eram discípulos de Jezabel. Após Elias vencer esses profetas, fogo descer do céu para consumir o holocausto que Elias tinha feito para o Senhor. Depois que Elias ele ora e chove, Elias passou por um período triste da sua história, porque ele foi ameaçado por Jezabel, e diante dessa ameaça, ele precisou fugir para o deserto, amém? Então esses três homens, Abraão, que está lá em Gênesis 22, o momento que Deus pede Isaque, lá em Gênesis 26, e Elias em 1 Reis 19, foram exemplos bíblicos de pessoas que foram cirandadas por Satanás, como foi o caso de Pedro. E assim como no caso de Pedro, Jesus orou para que o Senhor fortalecesse, assim também na nossa caminhada nós encontramos homens e mulheres de Deus, anjos que o Senhor envia na nossa caminhada para orar por nós, para interceder por nós, e assim nós vamos vivendo de glória em glória, amém? Que o Senhor ele venha te abençoar, que assim como o Senhor ele rogou por Pedro, você na sua caminhada aqui nessa terra, tenha pessoas que roguem por ti, que oram por ti, que intercedem por ti, amém? O Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus Cristo. Amém. E quando a gente ouve um testemunho, a fé é renovada. É Deus agindo no cotidiano, transformando histórias, restaurando famílias, curando, abrindo portas e trazendo esperança onde apenas havia dor. Cada testemunho que chega até nós é um lembrete poderoso de que Deus continua o mesmo. Ontem, hoje e para sempre. Aquilo que Ele faz na vida de um, Ele pode fazer na vida de qualquer um que crê. Graça e paz, irmãos. Irmãos, é o seguinte, esse ano de 2025 para mim, foi um pouco difícil porque eu tive percas, mas também tive bênçãos. Tive diagnóstico que não foi muito bom para a minha saúde, que eu fui diagnosticada com fibromialgia, mas hoje eu estou melhor, estou fazendo tratamento
E a perca que eu tive foi de um irmão que faleceu também. Foi uma coisa muito rápida, com CA. A gente já esperava porque ele não se cuidava. Mas a bênção que eu tenho para contar é que o meu filho se formou no final do ano de 2024 para 2025 e logo já entrou no Mais Médico. E eu lembro que quando a apóstola mandava a gente se ajoelhar aqui no culto, aos domingos pela manhã, eu já me ajoelhava chorando, clamando a Deus por essa bênção, para que ele entrasse, porque eu sei que não é fácil entrar nesse curso, nesse Mais Médico. Quantos médicos estão aí desempregados, tentando entrar nesse curso de Mais Médico, e o meu filho foi contemplado. E hoje ele está já trabalhando, e eu louvo a Deus pelas minhas orações, eu louvo a Deus porque Deus me ouviu, e Deus é bom demais. E eu estou muito feliz por essa bênção. Amém. Boa noite a todos, eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Esse ano de 2025 para mim foi um ano especial, principalmente na área da saúde, né? Grandes coisas o Senhor fez na minha casa e na minha família, mas sim algo especial. No mês de julho foi descoberto um caroço no meu seio, né? E esse caroço começou a haver um acompanhamento no SECOM e foram feitos todos os exames. E um dia isso armou muita expectativa assim, em torno da minha família. E um dia nós estávamos no culto aqui pela manhã, quando a apóstola, em meio a uma oração, ela disse assim: o Senhor me fala que hoje tem uma pessoa aqui nessa igreja que tem um caroço no seio. E que a pessoa que fez essa biópsia não vai dar nada, não se preocupe. E essa pessoa era eu, querido. Foi feita a biópsia, e a biópsia foi favorável a mim, foi favorável à minha casa, foi favorável à minha família. Então, esse ano de 2025, o Senhor me guardou de um câncer, o Senhor me guardou das dores, guardou a minha alma, guardou meu coração, nos guardou das lágrimas. Então, 2025 para mim, para minha casa, é um ano que nós vamos fechar com chave de ouro e agradecendo a Deus por tudo que o Senhor fez na minha vida, porque só quem tem a suspeita de um câncer sabe a dor que é você ter essa suspeita. Então, o que eu posso dizer para Deus é obrigado, Senhor. Graças te dou, obrigado sempre. Amém. Olá, meu nome é Janaína Mustafa, sou evangélica há 20 anos, estou na Igreja Renovada há exatamente um ano. Na virada de ano de 2024 para 2025, a apóstola Deise pediu para a gente escrever nosso pedido de oração que a gente desejava que acontecesse em 2025. E eu escrevi para colocar na caixinha de oração. E aí então eu pedi para Deus tudo que eu queria que acontecesse na minha vida em 2025. A minha vida não estava boa, estava desempregada, estava só de mal a pior. E aí então eu coloquei tudo no papel. E falei para Deus, digo: Senhor, que seja feita a tua vontade na minha vida. Coloquei tudo bem detalhado, as cores do que eu queria, valores, tudo. Pedi para Deus um emprego com benefício, valor do meu salário e o valor do benefício. E foi tudo do jeito que eu pedi. Quando foi dia 14 de fevereiro de 2025, Deus me deu meu emprego. Em março, eu primiciei pela primeira vez na minha vida. Dei minha primícia diretamente para a apóstola. Eu hoje posso falar para você, vale a pena ser fiel. Vale a pena honrar a nossa apóstola. Vale a pena dizimar. Vale a pena ofertar. Oferte com propósito. O nosso Deus, Ele dá muito mais além do que nós imaginamos. O meu ano de 2025 foi um ano de conquista, de vitória. O nosso Deus é o Deus de detalhes. E tudo que eu pedi na carta, com detalhes, Ele me deu, muito mais além. E agradeço muito a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida.
No quadro Cristãos pelo Mundo, conhecemos histórias de pessoas que vivem o Evangelho em realidades bem diferentes da nossa. São missionários, igrejas de outros países, cristãos que enfrentam desafios, perseguições, mas seguem firmes, confiando em Deus e vivendo a fé com coragem. Histórias que nos fazem refletir, valorizar o que temos e entender que o reino de Deus não tem fronteiras. Acompanhe mais desses relatos que fortalecem a nossa fé e nos lembram do poder de Deus em qualquer lugar do mundo. Eu peço para que vocês orem para as pessoas me amarem e não me perseguirem quando eu sair de casa. E também para que os líderes religiosos não nos persigam. Morion e sua família moram em um vilarejo de maioria muçulmana no nordeste de Bangladesh. Após se converterem ao cristianismo, enfrentam perseguição diariamente. Mesmo que eu quisesse, não poderia sentar com os meus colegas de sala. Eles não deixam. Eles não me deixam brincar com eles e às vezes me chutam sem motivo. Eles dizem, você é cristã, só iremos brincar com você se voltar a ser muçulmana. Só assim sentaremos com você e a respeitaremos. Eu ando 2 quilômetros para ir para a escola porque ninguém aceita me levar junto na bicicleta. Na estrada, os mulais me insultam falando pro motorista, ela é cristã, por que você a levaria? Eu me sinto muito triste, às vezes eu choro, mas como cristã eu os perdoo. Apesar da pouca idade, Morion já enfrentou mais perseguição que muitos adultos. Seu pai é pastor em uma igreja com muitos cristãos de origem muçulmana, por isso ela é alvo de sua comunidade. Morion frequenta a escola dominical apoiada por parceiros locais da Portas Abertas. Ali, ela ouve histórias bíblicas e aprende mais sobre Jesus e como orar. Minha mãe é professora da escola dominical e meu pai um evangelista. Eu gosto muito disso. Ler a Bíblia nos dá conhecimento, sabedoria e um sentimento bom. Nós também lemos a Bíblia infantil. No dia do Natal, nos reunimos para cantar, dançar e cortar um bolo. Jesus nasceu para perdoar os nossos pecados. Ele nasceu em uma manjedoura em Belém. Enquanto pastores vigiavam suas ovelhas à noite, eles saíram e chegaram em Belém. Foi assim que encontraram Jesus. É muito divertido celebrar o nascimento de Jesus, cortando bolo e comendo juntos. Quando eu me tornar professora, ensinarei todas as crianças sobre Jesus. Esse é meu sonho. E eu perdoo todos aqueles que me maltrataram, ou que me odeiam, ou que não me amam. Porque Jesus me perdoou. E é por isso que eu os perdoo. Com o crescimento do extremismo islâmico em Bangladesh, famílias cristãs de origem muçulmana estão em risco. Sua oração tem poder.
ore pelos nossos irmãos perseguidos ao redor do mundo. O ano de 2026 da Fundação Afifarão está começando com tudo. Novos projetos estão iniciando: balé, aulas de música, hidroginástica, pilates, funcional e muito mais. Abra o QR Code que está na tela, entre na nossa comunidade e fique por dentro dos avisos das novas turmas. Mas atenção, as vagas são limitadas e é tudo 100% gratuito. Fundação Afifarão, realizando sonhos e plantando sementes nessa geração. Homens de honra! É tempo de se levantar! Dia 2 de fevereiro, às 19 horas, na Igreja Renovada. Rede Homens de Honra, para varões que desejam viver com integridade, coragem e temor a Deus. Não falte! Leve mais um irmão! O inimigo treme quando os homens se unem em Cristo. E agora a gente entra no momento mais esperado do nosso programa. É a hora de parar tudo e se preparar para aquilo que Deus quer falar conosco hoje. Receba essa ministração com atenção, com expectativa e com o coração aberto, crendo que algo novo pode nascer a partir dessa palavra. Shalom, que bom poder estar com você esta manhã para compartilharmos a palavra do nosso Deus. É um prazer poder compartilhar aquilo que Deus tem ministrado na minha vida e eu creio que assim como eu fui abençoada, você será também. E hoje eu quero falar sobre a parábola do semeador que está em Mateus capítulo 13. Boa parte dos meus ouvintes hoje conhece essa parábola, mas eu quero me deter no versículo 8. E ele diz: "E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, e outro a 60, e a outro 30. Nós sabemos que tudo começou quando o Senhor queria mostrar o nível de crescimento que nós temos caminhando com Deus e o nível de resposta que nós estamos dando a Deus quando começamos a conhecê-lo e andar com ele. Nessa parábola, ele nos diz que um semeador saiu a semear. E o que ele estava semeando? Claro que nem todas as sementes que o semeador lança na terra, elas vingam. Nem todas as sementes vão dar bons frutos, porque nem tudo depende da semente. Ela tem tudo o que é necessário para ter um bom fruto. Porém, ela depende da terra, ela depende da água que vai ser regada, ela depende se não vai ter nenhuma intempérie que venha colocar como empecilho o seu crescimento. Então, o que nós vimos foi um relato de Jesus mostrando que algumas sementes, elas não puderam produzir. Elas encontraram barreiras, elas encontraram dificuldades que impediu que ela realmente mostrasse quem ela é, o sabor que ela tinha e o quanto poderia ser aproveitado pelas pessoas. Quando nós olhamos essas sementes que ele nos mostra, que caíram na beira do caminho, sementes que foram no meio de pedregais, sementes que foram no meio de espinhos, eles tiveram que passar por etapas e que não permitiu que ela crescesse. E quando Jesus explica a parábola, colocando cada detalhe de esses tipos de terra, ele já identifica o nível de resposta que nós damos quando nós recebemos a divina palavra, a semente de Deus. Ele nos fala daquelas que foram sufocadas por nós mesmos, aquelas que nós impedimos que crescesse. Todas essas explicações que o Senhor deixa aqui na sua palavra, eu quero lê-las, porque a parte inicial a grande maioria já ouviu, mas eu quero explorar um pouquinho os níveis de resposta dessas sementes. Observe aqui que ele diz, no verso 18 em diante: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Os discípulos não tinham entendido nada e foram questioná-lo. Ele disse, então para tudo que eu vou explicar para vocês.
Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado no pé do caminho, na beira do caminho, no início da sua jornada. Veja, quando a palavra entra no nosso coração na primeira vez, pode não estar entendendo. Falar que Jesus Cristo veio, falar que Jesus Cristo morreu por nós, que aquele sacrifício era por nossos pecados. E tem muitas pessoas que não têm clareza disso e acham difícil entender como processa essa salvação através de um sacrifício. E ao invés de questionar, chegar próximo de alguém que possa trazer esclarecimento, simplesmente eles ficam perdidos nos seus pensamentos. E diz o texto que o maligno arrebata o que foi semeado e começa a trazer outras conversas, outros argumentos e acaba tirando essa pessoa do caminho, porque na realidade não chegou nem a entrar no caminho. Quando ele chegou na beira, ele não permitiu ser convencido da verdade, ser esclarecido do que ele estava querendo dizer e se perdeu. E essa semente não pôde vingar, não pôde crescer. E ele diz ainda: o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Tem o coração aberto. Poxa, que ótimo, maravilhoso, o Senhor veio para mudar a minha vida, mudar a minha sorte. Parece que tudo está muito bem, só que é muito superficial. Fica com aquele primeiro impacto. Já viu aquelas pessoas que chegam do encontro empolgados porque houve uma coisa muito maravilhosa lá, mas não aprofunda a sua raiz. Fica no raso, fica no nível da emoção. Ninguém consegue caminhar com Jesus no nível da emoção. É necessário que se aprofunde, e como esse não tem profundidade, chega angústia, chega perseguição, diz o texto, e por causa dessa palavra, às vezes até se ofende e não quer mais caminhar com o Senhor. Sementes que caem em terras e não busca a profundidade da terra para onde vai buscar a água que vai lhe gerar crescimento, ela tende a morrer. Ela não consegue subsistir sozinha. Isso já é uma lição forte para mim e para você. Como vamos subsistir sozinhos? Com o nosso conhecimento meramente teórico ou emocional acerca do nosso Senhor Jesus. Essas raízes, elas precisam se aprofundar. Se nós não tivermos raízes que entrem nessa terra e busquem na palavra de Deus conhecimento, nós não vamos ter base e sustentação para nos manter de pé, e é mais uma semente que é desperdiçada. Jesus explicando, ele diz que a que foi semeado entre espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Não tem como você fazer várias coisas ao mesmo tempo sem que você consiga deter-se em cada uma delas. Quando nós começamos a pulverizar as nossas atenções, deixamos de absorver o que cada uma delas tem para nós. Observe que o Senhor exemplificou aqui que esses ouvem a palavra, mas têm o cuidado com o mundo. As coisas do mundo chamam a atenção. Os prazeres que são oferecidos, as ofertas que vêm todos os dias em bandejas de ouro para que a gente troque a nossa fé por essas ofertas. A sedução das riquezas mexe muito com o povo. Nunca vi uma geração tão obcecada por riquezas, por ter muito, por ostentação, por prazer, por luxo, por tudo aquilo que realmente dispara dopamina excessiva no nosso corpo, como a que nós estamos vivendo. E ele diz que ainda deixam que tudo isso sufoque quem é você e aquilo que você tem. Observe que as pessoas que são obcecadas por tantas coisas desse mundo, eles acabam perdendo a sua essência. Quem eu sou?
Porque cada hora você está como camaleão, mudando de cor pelas circunstâncias, porque aquilo chama a tua atenção, depois encontra outra coisa que chama a sua atenção e outra mais ali. Enfim, várias coisas estão sendo pulverizadas na sua vida exatamente para você perder o foco da sua essência, que é a vida eterna, que é a salvação da sua alma. Queridos, presta atenção nisso. Nada pode substituir a preocupação que precisamos ter com o destino da nossa alma. Para onde nós iremos? A Bíblia diz que há 2 caminhos, e esses caminhos nós decidimos hoje, enquanto estamos vivos. Esse discurso de que quando você morrer, Deus vai ver se você merece. Nenhum de nós merecemos coisa nenhuma. Nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus, somos alcançados pelo amor dele pelas nossas vidas, simples assim. Só que às vezes não, nós achamos que somos bonzinhos demais e que Deus vai nos dar um bom lugar no céu, né? Não acontece assim. Se não há uma renúncia do eu, dos nossos prazeres, das nossas vontades pela vida de Jesus, nada vai acontecer. Mas o grande ênfase dessa palavra está naquela semente que caiu numa boa terra. Veja que ele diz que foi semeado é aquele que ouve, compreende a palavra e gera frutos, e produz a 100, 60 e outro a 30. O que Jesus está nos mostrando aqui, que não adianta o semeador morrer de trabalhar, de lançar sementes em todas as partes, se apenas o boa semente que vai frutificar, se apenas algumas pessoas é que vão parar para dar ouvidos à voz de Deus. E isso já é uma palavra muito boa para nós que pregamos o Evangelho. Não podemos nos preocupar se os resultados não são os esperados, porque já está escrito aqui que não serão. Nem todas as sementes, nem todo o culto que pregamos, nem todas as pessoas que nós temos acesso e que falamos do Evangelho de Jesus, elas vão compreender. Vai cair na beira do caminho, vai cair entre os espinhos, entre os pedregais e não vão subsistir, eles não vão crescer, elas vão morrer ali logo no início. Então, essa semente não vai dar aquilo que nós esperamos. Qual é a nossa expectativa? Que essa semente caia numa boa terra, que ela produza frutos e frutos que permaneçam e frutos em abundância. Agora deixa eu te falar, se nós não estivermos conectados com os céus, é impossível isso acontecer. Quando o Senhor Deus, o Senhor Jesus trouxe essa palavra, eu penso muito na conexão que tem com o Velho Testamento. Porque para que essa semente caia numa boa terra, como ele está dizendo aqui, observe lá atrás, o que nós tínhamos de bom nessa terra? Nada. Porque você pode pensar, não, eu sou uma pessoa boa, então aqui tem uma boa terra. Não pense por aí. Quando o Senhor veio e decidiu criar algo nessa terra, Gênesis capítulo 1, ele diz que no princípio a terra era sem forma e vazia. Não havia nada nessa terra, mas era uma terra boa, porém ela não tinha formato de nada. Podemos até ser pessoas boas, mas a nossa formação não é exatamente o estudo acadêmico que nós temos. O que nós temos, além de sermos pessoas? Nós temos as nossas emoções, que estão muitas vezes conturbadas pelas nosso histórico desde criança até aqui, pelo que vivemos, se foi um passado de dores ou não, ele vem acumulando isso junto com a formação acadêmica. Mas a nossa personalidade, ela é formada por aquilo que nós aprendemos desde lá. Então veja, essa forma, sem forma e vazia, é um homem que estava sem Deus e continua sem forma e vazia, mesmo adulto, mesmo formado numa universidade, com seus mestrado, doutorado, tendo um bom emprego, uma boa posição social. Desculpa eu lhe dizer, continua sem forma e vazio.
com tantas coisas que você já adquiriu de conhecimentos dessa terra, ainda está como desde o princípio. O que o Senhor Deus fez? Ele olhou e ele decidiu dar forma ao que não tinha, decidiu dar sentido a um mundo que não existia. E é isso que o Senhor Jesus estava querendo mostrar para os seus discípulos. Eu quero fazer com que a tua vida tenha sentido, tenha razão para existir, tenha um porquê estar aqui. Quantas pessoas têm uma casa muito grande, mas não têm um lar? Não tem uma família, tem tanto dinheiro, mas não tem alegria. Muito pelo contrário, se sente solitário, abandonado em casarões gigantes. Vou fazer viagens, eu vou fazer. Por mais que faça, continua sem forma e vazia. É como se os prazeres não conseguissem preencher o que há no seu coração. Mas Deus, ele disse lá atrás, né? Ele haja luz. E quando ele decidiu criar o mundo e colocar todas as coisas lá atrás, o que ele estava fazendo? Eu vou colocar uma semente nessa terra. Colocar uma semente nessa terra é fazer com que ela começasse uma produção que ela nunca teve. Ela existisse de uma forma que ela jamais imaginasse que ela iria existir. E, de fato, ele criou o sol, ele criou a lua, ele criou as estrelas, ele criou as estações, ele criou a terra, separou o mar da terra seca. Enfim, ele foi fazendo uma série de criações que fez com que a terra fosse muito diferente daquela que quando ele viu a primeira vez sem forma e vazia. Isso quer dizer que cada dia da formação de Deus, ele estava dando um sentido, um formato, uma cor, dando uma aparência diferente de vida. Mas não era só algo aparente. Ela começou a gerar novas vidas. Ela começou a produzir. Se foi os peixes no mar, eles se reproduziam. Se fosse árvores, árvores frutíferas, vão dar o fruto segundo a sua árvore na sua estação. Se for outros tipos de coisas que ele criou, eles também iriam se reproduzir nessa terra. Os animais, por exemplo, né? Eles iriam se reproduzir em outros animais. E assim ele foi fazendo com que tudo que era bom ele se multiplicasse. Observe que quando ele fala dessa semente, ele destaca o último lugar que recebeu a semente, a boa terra. Que boa terra é essa que recebe uma semente e não fica com ela para si? Deus conectou o céu com a terra quando ele plantou uma semente aqui dentro. A semente era a palavra. E João diz que a palavra se fez carne. Essa palavra foi Jesus. Ele foi a semente que veio para esta terra. Ele tinha a semente e ele era a boa terra. Ele iria frutificar da mesma forma, independente de quem ele iria encontrar, porque ele sabia que na sua essência ele poderia nos transformar para podermos reproduzir. Quantas vezes nós questionamos a Deus por não dar os frutos que ele desejasse? E muitas vezes isso não acontece porque estamos apoiados em nós mesmos, estamos apoiados no nível do conhecimento que temos da própria palavra de Deus. Mas Jesus, ele veio para garantir que quanto mais nos aproximássemos dele, mais dele nós iríamos adquirir. Tanto que ele colocou do seu Espírito sobre nós. E quando esse Espírito foi colocado dentro de nós, foi exatamente para fazer com que oxigenasse o nosso relacionamento todos os dias. Ele se movesse dentro de nós, trazendo graça, sabedoria, nos conectando com os céus, com unção, poder, autoridade, para desenvolver o trabalho de Deus nessa terra. Queridos, é tão importante isso, você entender que essa semente que vai produzir bons frutos não é fruto da minha bondade humana ou da sua. Não, é a semente Jesus que foi colocado dentro de nós. É essa semente que vai produzir bons frutos. Por isso que se a pessoa tem uma vida rasa com Deus, não consegue frutificar. Se tem uma vida de vez em quando ou só domingueira, não vai frutificar.
porque ela não consegue penetrar nessa terra que é o seu coração para promover transformações. As transformações que essa semente traz é uma mudança de caráter, é uma mudança de pensamento, é uma mudança de relacionamentos. Nada é igual. Assim como a terra, quando ele começou a criar todas as coisas, mudou a face da terra, ficou com outras cores, ficou com um ar de vida, de movimento, de coisas interessantes. Quando ele entra na nossa vida, ele muda nosso aspecto exterior, sim, porque agora tem interesses novos, desejos novos, o nosso rosto começa a refletir a glória do Senhor, ele começa a refletir alegria, prazer, gozo. Por isso, Isaías diz que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. E é tremendo quando você fala com alguém que os olhinhos brilham, está mostrando o reflexo, a intensidade da presença do Senhor dentro da vida daquela pessoa. E isso é maravilhoso porque mostra o quanto aquela semente está penetrando naquela terra para promover transformações. Nós não seremos transformados se estivermos só na beira do caminho, se estivermos sufocando essa semente, não permitindo que ela seja ela, querendo direcionar Deus para fazer a nossa própria vontade, querendo dizer para Deus como ela vai agir, como vai operar. Queridos, nós não temos que dar comando para o Criador, foi Ele quem nos criou, lembra disso? Então, como que a obra criada vai dizer para o Criador da obra o que fazer? As coisas estão invertidas e a maioria das pessoas, porque acha que sabe muito, pode dizer para Deus o que ele tem que fazer. Não, ele sabe exatamente o que fazer, quando fazer, com quem ele quer fazer, porque ele busca corações disponíveis, ele busca corações até improváveis. Não pensa que a escolha de Deus passa pelos nossos monte de certificados, o nosso currículo maravilhoso. Não, Deus pega o improvável, aquilo que ninguém acredita, aquilo que ninguém vê, para que nós possamos demonstrar o amor dele em nós, mesmo eu não sendo nada, mas ele promoveu algo na minha vida, ele transformou a nossa história. E sabe por que ele fez isso? Porque precisamos frutificar isso nos nossos relacionamentos. Relacionamentos familiares precisam mudar e precisam se reconectar, assim como o homem precisa se conectar com os céus. Quando nós nos conectamos, nós refletimos isso nos nossos relacionamentos com o cônjuge, com os filhos, com os pais, com os irmãos. Tudo funciona diferente, porque há respeito, há empatia, o reconhecimento de quem é a autoridade nessa história e como tratar as pessoas, ainda que debaixo de um mover difícil, uma hora difícil da família. Nós muitas vezes não sabemos demonstrar o amor que temos por aquelas pessoas. Não é por imposição, não é por autoritarismo, não é no grito que nós vamos dizer que nós amamos, eu estou falando porque eu te amo. Não, isso não é a forma adequada. O amor do Senhor, ele nos envolve de tal forma que ele nos convence. Ele não está impondo nada. Nós não servimos Jesus por imposição. Nós não viemos à casa do Senhor por imposição de alguém. Nós não fomos perseguidos para estar dentro da igreja. Não, foi por amor. Ele demonstrou um amor tão grande por mim e por você, e isso nos atraiu a ele, porque como ele poderia nos amar tanto assim? O que ele enxergou em nós para nos amar de uma forma tão forte e tão profunda. E às vezes nós não sabemos demonstrar o quanto amamos nossos filhos, nossos pais, nosso cônjuge, porque as nossas palavras, elas derrubam mais do que nos fazem crescer. Eu vi uma história recentemente de um homem extremamente humilde e ele trabalhava muito. Ele tinha pouco tempo para estar com seus filhos, mas ele amava seu filho. E quando ele chegava do trabalho, de um dia intenso de trabalho, muitas vezes ele chegava e o seu filho já estava dormindo. Mas todas as noites ele ia até o quarto dessa criança, dava um beijo nele e ele amarrava a ponta do lençol
para que o filho soubesse, eu estive aqui. E quando o filho acordava, ele sempre sabia, quando ele olhava para aquele nó no lençol, papai me visitou, o papai esteve aqui. Era uma forma dele dizer para o filho, eu estou presente na sua vida. Ele não estava porque ele estava negligenciando ou escolhendo trabalhar. Ele trabalhava no campo, era algo muito mais duro, que não é tão simples assim para sair de lá. Mas o que eu quero dizer, qual é a demonstração de amor que você deixa de legado para a sua família? Talvez não seja um lençol, um bilhetinho, um olhar diferente, uma palavra. Precisamos criar memórias dentro dos nossos filhos, criar memórias do nosso cônjuge para que os filhos percebam que casamento é a melhor dádiva de Deus que Ele deu para o ser humano, para vivermos em paz, vivermos felizes, sermos parceiros de verdade na angústia ou na aflição ou nos momentos prazerosos, mas nós estamos juntos até o fim, vamos continuar juntos e não qualquer dificuldade, aumentar em tom e vai embora, não, embora para onde? Se casamos é para vivermos até que a morte nos separe. O vai embora é quando morrer. Enquanto estamos vivos, não é abrir a casa ou abrir a boca para liberar palavras assim tão pesadas para a pessoa que você amou o tempo todo e por um problema está tendo uma atitude leviana. Quando o Senhor nos conectou nessa terra através de Jesus, foi para demonstrar o amor dele por mim e por você foi tão grande que ele não se preocupou de que ele estava unindo duas pessoas completamente diferentes, Jesus e eu, Jesus e você. Nós não somos iguais a ele e nós precisamos caminhar muito para chegar próximo a ele, porque essa perfeição só quando chegar na glória. Por isso, queridos, o que Jesus estava dizendo aqui para aqueles discípulos, diz ele que ele assentou com aquelas pessoas junto àquele mar para trazer esse ensino para eles. E diz o verso 2, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, ele se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Quando nós encontramos alguém que traga frutos de um relacionamento saudável, isso nos atrai. É isso que atrai multidões, ver que temos frutos que frutificam. Jesus era um fruto frutífero. Ele veio para reproduzir isso nessa terra. E quando nós estamos dentro da proposta de Deus de reprodução desse fruto, as multidões são atraídas. Veja que elas ficaram em pé enquanto ele ensinava pacientemente para aquelas multidões. Mesmo sem entender a princípio essa parábola, mas eles ouviam. O que nós vemos hoje é uma geração que sofre uma síndrome tremenda da boca. Fala muito, mas não quer ouvir. Argumenta muito, fala muitas coisas, mas não tem como parar para ouvir. E quando é para ouvir, 2 vezes mais, que tem lá no celular para você andar rápido e acabar logo. Isso é terrível porque faz com que você fique uma pessoa impaciente. Quando você vai conversar com outra pessoa que conversa com você mais lento, você já fica maluco. Fala logo. O que você quer? Termina logo essa conversa. Isso já é um estágio que você já está avançado de indisposição ao relacionamento, contrariando o princípio da palavra de Deus que nos ensina a nos relacionar, a nos amar, a sentar, a olhar olho no olho, a ter esse momento prazeroso, sem o celular, sem outras distrações, para que a pessoa saiba, você que está aqui na minha mesa, é tão importante que pouco importa que o celular toque ou que acenda a luz de notificação, você é muito mais importante do que aquilo que temos hoje. E eu te pergunto, o quanto Jesus tem esse nível de importância na sua vida? Quantas vezes você senta, até abre o livro, você até quer ler
o livro, mas você é distraído por tantas outras coisas. Como eu falei, aquele que pulveriza com as coisas deste mundo. E às vezes nós não nos concentramos para crescer na palavra de Deus, porque tantas coisas estão ligadas ao mesmo tempo. Às vezes é o som, às vezes é a televisão, às vezes é o menino, às vezes vão se multiplicando, porque o foco é tirar você do propósito, não permitir concentração, não permitir que você pare para abrir o entendimento, para ver o que Deus tem para me dizer hoje. Você precisa se reconectar com os céus. Permitir que o Senhor entre na sua história como Ele entrou no princípio nessa terra, colocou a sua semente, deixa que essa semente caia em boa terra e ela busque a água que vai fazer ela crescer. Essa água é este livro. Ele é poderoso para fazer com que eu e você sejamos saciados todos os dias da nossa vida. Amém? Eu espero que você tenha entendido que a proposta de Deus é fazer com que você seja uma boa terra, porque a semente ela é sempre boa. A palavra ela é sempre boa, ela se multiplica e ela fortalece a nossa vida. E eu espero que você dê valor a esse tempo de intimidade, esse tempo para parar, para buscar o nosso Deus. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima semana. Durante todo o ano, a Fundação Afifarão foi um espaço de aprendizado, desenvolvimento e inclusão. Cursos, aulas, projetos abriram portas, despertaram talentos, levaram dignidade para muitas pessoas. Teve música ganhando forma nas aulas de violão. Teclado, bateria. Teve movimento, saúde e qualidade de vida com funcional, pilates, balé, hidroginástica. Teve corpo ativo, mente saudável, autoestima sendo reconstruída em cada atividade. Também foi um ano de capacitação e novas oportunidades. Os cursos de áudio e vídeo prepararam pessoas para o mercado, para a comunicação e para novos sonhos. Além disso, o esporte também esteve presente. O projeto Bola na Rede mostrou que investir em crianças e jovens é investir em um amanhã melhor. Disciplina, respeito, trabalho em equipe e esperança andam juntos, dentro e fora de campo. Entre tantas ações marcantes, um dos momentos mais especiais deste ano de 2025 foi a celebração dos 9 anos da Fundação, comemorados em grande estilo na Concha Acústica. Um dia de festa, alegria e gratidão por tudo que foi construído até aqui, reafirmando o propósito de servir, cuidar e transformar vidas por meio do amor de Deus e ação social. Encerramos o ano com um reconhecimento que encheu o coração de gratidão. No mês de dezembro, a Fundação Afifarão recebeu uma moção de aplausos na LEAC, Assembleia Legislativa, reconhecendo oficialmente o impacto social, educacional e comunitário deste trabalho. O reconhecimento que não é apenas institucional, mas que reflete cada vida alcançada, cada história transformada.
cada semente plantada ao longo deste ano. Olá, igreja, graça e paz. Vamos agora conferir a nossa agenda da semana e tudo que Deus preparou para nós. De terça a sábado, às 5 da manhã, seguimos firme com o culto da madrugada. Um tempo especial de oração, entrega e busca pela presença do Senhor logo no início do dia. Na terça-feira, às 19 horas, teremos o nosso culto de edificação. Um grande encontro de comunhão, alinhamento e fortalecimento da nossa visão como igreja. E na quinta-feira é o dia da nossa célula nos lares. E procure a mais próxima da sua casa e participe. E no sábado, às 15 horas, nós temos a rede de crianças. E às 19 horas é o momento da rede juvenil e da rede One. No domingo, às 8 horas, começamos a nossa programação com os nossos idosos no melhor culto. Às 8h30, a Escola Bíblica Dominical. Às 10 horas, temos a rede de adolescentes e o nosso culto de celebração que volta a acontecer às 10 e às 18 horas. E lembrando que às 18 horas também temos as nossas bases setoriais que estão espalhadas pela nossa cidade. E essa é a nossa agenda da semana. Se organize, participe e venha viver tudo que Deus tem preparado para você e para sua família. Deus abençoe! E assim, chegamos ao fim de mais um Deus Tem o Melhor. Que alegria poder compartilhar tudo isso com você e lembrar que Deus continua agindo, cuidando e conduzindo cada detalhe da nossa caminhada. Mas a programação não termina aqui. Durante a semana você pode continuar conectado com a gente pelo aplicativo, pelo site, pelas nossas redes sociais. Lá você encontra devocionais, estudos, avisos, ministrações e conteúdos preparados com muito carinho para edificar a sua fé todos os dias. Se você ainda não tem o nosso aplicativo, aproveita agora, aponte aí o seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua telinha e faça o download. É simples, rápido e totalmente gratuito. E se você tiver um pedido de oração, coloque lá também. Todos os dias no culto da madrugada, nós oramos por cada pedido que chega. Você não está sozinho. Siga nas nossas redes sociais para ficar por dentro da agenda completa da igreja e das próximas programações. E se puder, venha nos fazer uma visita. No site você encontra todas as nossas localizações. Nossa família está de braços abertos para receber você em sua casa. O nosso propósito é levar Jesus a todas as pessoas e ver a vida sendo transformada pelo amor dele. Que sua semana seja marcada pela paz, pela presença e pela direção do Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo programa. Tchau, tchau! O novo app da Renovada chegou e vai ajudar você a estar mais próximo de Deus. Mais moderno, mais intuitivo, com mais recursos e principalmente muito mais fácil. Toda a agenda da igreja de maneira fácil e rápida para todos ficarem por dentro dos eventos e compromissos. Tela de conteúdos totalmente tecnológica. A Bíblia Sagrada completa, pedidos de oração onde a pessoa pode se identificar ou não, caso queira que entre em contato com ela. Tela de estudos bíblicos onde você pode ler todos os materiais da nossa igreja. Um quiz bíblico para os usuários se entreterem e aprenderem mais da palavra. Além de tela para contribuição pelo Pix e cartão, com um diferencial único. Somos o único aplicativo no Brasil que fornece 100% de cashback até R$250 por transação. Ou seja, toda transação feita pelo app Renovada, o contribuinte recebe o valor instantaneamente de volta pelo Vale Bônus, sem custo adicional nenhum para a igreja, ela recebe a contribuição normalmente. Baixe agora mesmo o aplicativo da nossa igreja e esteja ainda mais conectado com a palavra e com a nossa comunidade. Se eu te dissesse que alguns minutos podem mudar completamente o seu dia, você acreditaria?
Porque a verdade é que no meio da correria, todo mundo tem um momento em que o coração pede um pouco de paz. Deus tem usado as ministrações semanais da apóstola Daisy como um toque do céu na vida de muita gente. Se hoje você sente que precisa de clareza, ou simplesmente ouvir o Senhor mais de perto, pegue seu celular e aponte para o QR Code que está aparecendo na tela. Deus quer falar com você. Ministrações semanais com a apóstola Daisy. Ouça no Spotify.